Nessa videoaula eu vou falar sobre mapeamento ER relacional. Essa é a segunda de uma série de 4 aulas que eu estou falando sobre o assunto. Na primeira eu já falei sobre mapeamentos de tipo entidades regulares, entidades fracas e atributos multivalorados. Nessa aula eu vou falar sobre mapeamentos de tipo de relacionamento. Os tipos de relacionamentos binários, 1 para 1, 1 para N e M para N, e os não binários. Então vamos começar aqui pelo tipo de relacionamento binário 1 para 1. Para relacionamentos binários 1 para 1 eu tenho 3 opções de mapeamento, três regras diferentes, e eu preciso escolher uma delas para fazer o meu mapeamento. A primeira delas, a opção 1, chamada de técnica de chave estrangeira, é a mais comum. Então eu tenho lá um relacionamento entre dois tipos de entidades, e eu vou identificar então no esquema ER as relações correspondentes a esse mapeamento e chamar de S e T. E eu vou escolher uma delas, vou chamar de S, por exemplo, um dos lados, e incluir como chave estrangeira desse lado S a chave primária de T. E a chave estrangeira, então, ela deve ser chave secundária nessa relação. Bom, é melhor, se eu tenho dois lados, é melhor escolher um tipo de entidade com participação total nesse papel de S. Então, o S vai ser o lado com participação total. E vou incluir os atributos simples, ou componentes simples de atributos compostos, do tipo relacionamento R como atributos de S. Ou seja, se o tipo de relacionamento tem atributos, eu vou colocá-los do lado S. Bom, essa é a opção mais comum e deve ser sempre usada, a não ser que eu tenha condições especiais que eu vou explicar para as opções 2 e 3. Então, por exemplo, aqui eu tenho um relacionamento entre funcionário e departamento para indicar qual funcionário gerencia cada departamento. É um relacionamento 1 para 1, ou seja, um funcionário gerencia no máximo um departamento, mas é participação parcial e não precisa gerenciar nenhum. E do lado do departamento, um departamento tem exatamente um gerente, participação total, ou seja, todo departamento tem um gerente. Então, ao fazer esse mapeamento, por essa técnica de chave estrangeira, eu vou escolher um dos lados para colocar a chave estrangeira. Então, é melhor escolher esse lado com participação total. Então, eu vou colocar a chave primária de funcionário como chave estrangeira na relação correspondente ao departamento. Então, o departamento, eu vou criar uma relação que já tem aqui o mapeamento dos atributos simples, nome débito e num débito, e eu vou agora acrescentar a chave primária do lado correspondente ao funcionário. Então, se eu tenho a tabela com funcionário aqui, uma chave primária CPF, eu vou colocar aqui no departamento o CPF também, CPF eu chamo de CPF gerente, que vai ser uma chave estrangeira referenciando o funcionário. Se o relacionamento tem atributos, igual aqui data início, ele vai ficar desse lado que eu coloquei a chave estrangeira, ou seja, vai ficar aqui no departamento. Então, vou ter 2 atributos aqui no departamento para implementar esse relacionamento. Então, o CPF gerente é uma chave estrangeira e é também uma chave secundária. Observe que eu coloquei ela um duplo sublinhado. Eu preciso disso para garantir o lado que é 1, ou seja, o mesmo CPF só vai aparecer aqui uma vez. Ou seja, um funcionário só pode gerenciar um departamento. Então, esse CPF gerente é também uma chave estrangeira. Então, vou indicar aqui, departamento, CPF gerente, é uma chave estrangeira, referenciando o funcionário pela chave primária, que é o CPF. Nesse caso, a melhor opção de exclusão é o bloqueio. O que é o bloqueio? A gente tem que pensar aqui no ER. Então, eu tenho 2 tipos de entidades regulares se relacionando. Então, ao criar uma chave estrangeira na relação correspondente a uma delas, se eu excluir um funcionário, significa aqui, o bloqueio significa se eu excluir um funcionário e ele estiver gerenciando algum departamento, eu não vou deixar essa exclusão ser feita. Então, é bloqueio para evitar que uma entidade regular interfira muito na outra, ou seja, elas são regulares. No caso da entidade fraca, aí realmente tem uma dependência de existência. Aqui não.
Aí, no caso da entidade fraca, o mais indicado é a propagação por causa da dependência de existência. Aqui que elas são entidades regulares, independentes, eu não quero que uma interfira muito na outra, do tipo assim, se eu colocasse propagação, eu estaria indicando que se eu excluir um funcionário, quero excluir o departamento deles. Isso é muito forte quando eu tenho dois tipos de entidades regulares se relacionando. Então a melhor opção é o bloqueio, para evitar que eu exclua alguém que esteja gerenciando um departamento. Bom, aqui tem um exemplo de dados. Então, observe que eu tenho aqui a tabela funcionário, com aqui alguns funcionários, e os departamentos. Então, por exemplo, o departamento 1 tem como gerente o funcionário 11. O 1 é o Pedro. Então, o Pedro gerencia o departamento 1. Departamento 2, que é a administração, o gerente é o 222, que é a Ana. Observe aqui, ó, que todo departamento tem um gerente, ou seja, esse CPF nunca vai ter valores nulos, por causa dessa participação total. Então, por isso que é melhor colocar ele desse lado, para evitar valores nulos. Se eu tivesse feito o contrário, também funcionaria, ou seja, se eu tivesse colocado aqui na tabela funcionário, o número do departamento que ele gerencia, também conseguiria implementar esse relacionamento 1 para 1. Só que como a maioria dos funcionários não são gerentes, ele ficaria com valores nulos. Então não faz muito sentido essa escolha. Então é melhor colocar do lado de participação total. Já que na prática eu vou ter lá, por exemplo, 200 funcionários e 5 departamentos. Então eu ficaria aqui, se eu tivesse escolhido a opção de colocar a chave estrangeira do lado do funcionário, teria lá 195 nulos em 200. Então não é uma boa opção. Então por isso é melhor escolher o lado da participação total. Então, por exemplo, nesse caso, o Rafael, que é o 333, não gerencia nenhum departamento. Então, ele simplesmente não vai aparecer aqui. Além disso, é importante que esse CPF do gerente seja uma chave secundária, para garantir que ele também não vai se repetir aqui, já que o mesmo funcionário não pode gerenciar mais de um departamento. Então, essa escolha das chaves é muito importante. É o papel de um projetista saber para fazer isso de forma bem feita, ou seja, a escolha de qual lado eu vou colocar a chave estrangeira e garantir que essa chave estrangeira também é chave secundária. Isso é muito importante, porque senão você muda completamente o mapeamento. Como nós vamos ver nas outras opções, a mudança de chave muda o mapeamento. Ok? Então esse é o mapeamento do tipo relacionamento binário 1 para 1, opção 1, que é a mais comum. Bom, a opção 2, que é a menos comum, que chama de técnica de relação mesclada, eu simplesmente vou criar uma tabela só para os dois, para juntar os dois tipos de entidades que estão se relacionando. Então ela diz o seguinte: junte os dois tipos de entidades e o tipo de relacionamento em uma única relação. Então, nesse caso, a chave primária da relação será uma das chaves dos tipos de entidades envolvidos, vou escolher uma delas, e as outras serão marcadas como chaves secundárias. Agora, essa opção ela é particularmente apropriada quando ambas as participações são totais. Então, se eu tiver um relacionamento que é total dos dois lados, e eles estão meio que isolados aqui no diagrama, então vale a pena eu colocar, aí eu poderia colocar, não é que vale a pena, mas eu poderia colocar essa opção de mesclar os dois numa única relação. Então, por exemplo, aqui tem um relacionamento 1 para 1, onde professor ocupa um gabinete, exatamente um. Participação total aqui. E um gabinete é ocupado por exatamente um professor, participação total também. Então, nesse caso, eu tenho como chave aqui de professor o CPF, e o gabinete é identificado aqui por um local que é composto por prédio e o número da sala. O nome do prédio e o número da sala, e mais aqui o tamanho do gabinete. Então, se eu escolher a opção 2, de mesclar os dois tipos de entidades e o relacionamento é uma única relação, então eu vou criar uma única relação, eu chamei aqui de professor, que vai ter todos os atributos simples aqui de professor, CPF, nome, especialidade, e mais os atributos de gabinete. Nesse caso aqui, no caso do atributo composto, os atributos simples. Então, prédio, o número da sala, mais o tamanho.
tudo numa única relação. Se eu tenho aqui a chave de um lado, a chave do outro, eu vou escolher uma delas para ser a chave primária, então eu escolhi aqui o CPF, e a outra vai ser chave secundária. Então a combinação prédio mais número da sala aqui é uma chave secundária desse lado. Então eu simplesmente crio uma única relação mesclando os dois. Então, como exemplo, aqui tem os dados. Então, cada professor aqui tem seu nome, especialidade, o prédio que ocupa, o nome da sala e o tamanho em 16 metros quadrados, aqui o tamanho do gabinete. Então, simplesmente juntei tudo num só. Bom, poderia usar essa opção 2 em alguns casos, mas ela não é muito comum. A opção 1 é a mais comum. Bom, tem a opção 3 ainda, que é chamada de técnica de relação de referência cruzada ou relacionamento. A ideia aqui é criar uma nova relação para implementar o tipo de relacionamento. Ao invés de criar uma chave estrangeira de um dos lados, eu vou criar uma nova relação. Então a regra diz o seguinte: cria uma nova relação incluindo como chaves estrangeiras as chaves primárias das relações que representam os tipos de entidades participantes. Então vou criar uma nova relação e colocar duas chaves estrangeiras, uma de cada lado, correspondente a cada lado do relacionamento. Vou incluir também os atributos simples ou componentes simples de atributos compostos que existirem no tipo de relacionamento como atributos dessa relação. E agora, importante aqui, qual que é a chave primária? Então, a chave primária dessa nova relação será uma das duas chaves estrangeiras. E a outra chave estrangeira será uma chave secundária. Isso aqui é extremamente importante para garantir 1 para 1. Uma delas vai ser chave primária e a outra tem que ser chave secundária. Essa opção ela é apropriada se a participação for parcial em ambos os lados do relacionamento e o número de entidades participantes for pequeno. Ou seja, é uma situação bem particular que ela seria interessante. Vamos ver um exemplo aqui. Nesse caso, eu quero representar um relacionamento em que professor, que tem aqui CPF, nome e especialidade, é casado com outro professor. Ou seja, um lado aqui é o papel de esposo, é casado com um outro professor no papel de esposa, e no sentido contrário, um professor no papel de esposa é casado com outro professor no papel de esposo. Então, um relacionamento 1 para 1, onde é parcial dos dois lados, ou seja, nem todo professor é casado com outro professor, então é parcial dos dois lados. Bom, então eu vou mapear isso, já fazendo mapeamento aqui de professor, eu tenho CPF, nome e especialidade, e para o tipo de relacionamento, eu vou criar uma nova relação, ou seja, uma nova tabela aqui, que eu vou chamar de casado com, vai ter como chave estrangeira cada um dos lados, como aqui é um autorrelacionamento, né? Um relacionamento recursivo. Então, por coincidência, aqui então eu vou ter a chave estrangeira do professor e do outro lado também é do professor. Só que um é no papel de esposa, outro no papel de esposa. Então, vou chamar aqui de CPF do esposo e CPF da esposa. Então, nesse caso, cada um é uma chave estrangeira, referenciando a própria tabela professor. E eu vou escolher uma delas para ser a chave primária. Então, eu escolhi aqui CPF do esposo. A outra, obrigatoriamente, tem que ser chave secundária. Então, observa o duplo sublinhado aqui. Ó. Então, isso é para garantir que é 1 para 1 realmente. Então, eu não posso repetir nenhum dos dois, nem que está no papel de esposo, nem que está com o papel de esposa. Então, observe aqui, ó, com relação à chave estrangeira, o CPF da esposa é uma chave estrangeira, referenciando o professor, e o CPF esposa também, uma chave estrangeira, referenciando o professor. Então, tem duas chaves estrangeiras. A opção de exclusão mais indicada é a propagação. Por que propagação? Porque sempre que eu criar uma nova tabela para implementar relacionamentos, a melhor opção é propagação, porque essa tabela só existe no relacional, então se eu excluir aqui um professor, eu quero excluir os dados que são nessa tabela. Então sempre vai ser o melhor, mais indicado propagação. Então, por exemplo, aqui ó, tem alguns professores aqui na tabela, professor, e na tabela casado com, eu tenho aqui uma linha indicando que o professor de CPF 11 é casado com
professor de CPF 222, ou seja, nesse caso aqui o João é casado com a Maria. Então, esse é o único caso de casamentos que tem aqui entre professores. O que não estão nessa tabela é porque não são casados, ou seja, os outros professores que estiverem aqui nessa tabela não são casados entre si. Então, a ausência de dados aqui indica que realmente não tem casamento. Observe o seguinte, essa opção ela é interessante para um caso como esse. Imagina assim, uma universidade que aí tem 500 professores, 1000 professores. Vai ter alguns casais de professores, sei lá, de 500 professores vai ter lá 10, 20 que são casados entre si. Então, essa opção, ela evita valores nulos, porque se eu tivesse escolhido uma opção daquela, da opção 1, por exemplo, que seria criar uma chave estrangeira aqui no professor, todos que não fossem casados teriam valores nulos nesse atributo. Então isso não é bom. Mas isso só não é bom se for realmente uma grande maioria. Se fosse alguns outros casos isolados, aí valeria a pena ter um atributo aqui, mesmo tendo valores nulos, ao invés de criar uma tabela. Porque o problema de criar tabela a gente vai ver depois, na hora de fazer consultas, eu tenho que fazer junções entre essas tabelas, que é uma operação demorada, assim, comparado com eu fazer uma consulta diretamente em uma única tabela. Então, criar uma tabela tem desvantagem de tornar as consultas mais ineficientes e mais difíceis de escrever. Então, elas só devem ser usadas para evitar valores nulos excessivos com a opção 1. Então, esse é um caso bem particular aqui. Ok? Então, mapeamento 1 para 1, binário, tem 3 opções. Voltando aqui para revisar. A opção 1, que é a tag de chave estrangeira, que esse caso desse exemplo gerencia. Ela é particularmente interessante se eu tiver a participação total de um dos lados. Então, eu crio uma chave em um lado, referenciando o outro. A opção 2, que é mesclar as tabelas, que é mesclar as relações e os relacionamentos numa única tabela, que é menos comum. E essa opção 3, que é criar uma nova tabela, que é particularmente interessante nesses casos onde eu tenho participação parcial e um grande, mesmo sendo parcial dos dois lados, eu poderia usar a opção 1. Mas nesse caso, essa aqui é particularmente interessante quando a grande maioria aqui das entidades não tiverem participação no relacionamento. Ok? Então é importante o papel do projetista para escolher qual que é a melhor opção para cada caso. Bom, vamos agora para o tipo de relacionamento binário 1 para N. Então 1 para N também tem mais de uma opção. Nesse caso são 2 opções. A opção de tag chave estrangeira, que é parecida com a opção 1 do 1 para 1, só que agora eu só tenho um lado que eu posso colocar, que é o lado N. E tem também a opção de criar uma nova tabela, que é parecida com essa opção 3, do 1 para 1. Bom, então vamos ver aqui a opção 1, chamada de tag chave estrangeira do lado N. Ela diz o seguinte, para cada tipo de relacionamento então binário 1 para N, regular, ou seja, não fraco, no esquema R, eu vou identificar uma relação S, a relação S que representa o tipo de entidade participante do lado N. Então, vou escolher o lado N e vou incluir como chave estrangeira nessa relação S a chave primária do outro lado, que eu vou chamar de T. Então, eu só posso colocar de um lado. Então, a tag de chave estrangeira só pode ficar de um lado, o lado N, porque é o lado N que referencia o 1. E no relacional, eu só consigo colocar um valor, eu não consigo colocar valores multivalorados. Então, por isso, eu tenho que criar uma chave do lado N, que é o lado que referencia 1. Então, o lado N está relacionado no máximo uma instância do lado 1 do tipo relacionamento. E eu vou incluir os atributos simples ou componentes simples de atributos compostos que tiver no tipo relacionamento como atributos desse lado S também. Então, por exemplo, aqui, um funcionário trabalha para um departamento tem vários funcionários. Então, eu tenho que escolher, colocar uma chave estrangeira do lado N, ou seja, do lado funcionário. Então, o departamento vai ser normal aqui, departamento
mapeado aqui com o num débito e o nome débito. E do lado do funcionário, que tem na CPF, nome, endereço, etc., eu vou criar uma chave estrangeira aqui, ó, num débito. Então, num débito é uma chave estrangeira para referenciar qual departamento que o funcionário trabalha. Então, como o funcionário trabalha só para, no máximo, um departamento, nesse caso exatamente um, então eu consigo colocar um atributo aqui que recebe um valor. Eu não poderia fazer o contrário, porque se eu colocasse um atributo aqui no departamento, como um departamento pode ter vários funcionários, eu não tenho como colocar vários valores para um mesmo departamento, uma mesma linha dessa tabela. Então, por isso, eu tenho que escolher sempre o lado N, que referencia o 1. É aqui que fica a chave estrangeira. Então, num débito aqui no funcionário, é uma chave estrangeira referenciando um departamento num débito. A melhor opção de exclusão é bloqueio, porque eu tenho dois tipos de entidades regulares. Eu não quero que uma influencie muito na outra, aí do tipo excluir automaticamente o outro lado. Então, nesse caso, se eu tentar excluir um departamento e ele possui funcionários, essa exclusão não vai ser permitida. Eu só vou conseguir excluir se eu primeiro excluir os funcionários desse departamento. Então, por exemplo, em termos de dados, eu tenho aqui dois departamentos, RH e ADM, e lá no funcionário eu incluo aqui o num débito, que identifica qual departamento cada funcionário trabalha. Então, por exemplo, o Pedro trabalha no departamento 1, a Ana também trabalha no departamento 1, o Rafael trabalha no departamento 2, que é o ADM, e assim por diante. Então, observe que aqui, ó, um departamento pode ter vários funcionários. Estou indicando esse N aqui. Já um funcionário só trabalha para um departamento. Então, eu só consigo colocar um valor aqui para um departamento. Ok? Então, lembre-se bem disso. Bom, a opção 2 é criar uma nova relação para implementar o relacionamento. Então, é a técnica de relação de referência cruzada ao relacionamento. Então, ela diz, você vai criar uma nova tabela, incluindo como chave estrangeira as chaves primárias dessas relações, que representam os tipos de entidades participantes. Então, duas chaves estrangeiras, uma de cada lado do relacionamento. Vou incluir os atributos simples, ou componentes simples de atributos compostos do relacionamento nessa nova relação. E agora, importante, a chave primária dessa nova relação será a chave primária da relação do lado N. No 1 para 1, eu poderia escolher uma delas, a outra seria a chave secundária. Agora, aqui não. Eu só tenho uma chave, que é a chave primária, e essa chave primária tem que ser do lado, o que representa o lado N. Essa opção ela é apropriada para a participação parcial do lado N, para evitar valores nulos excessivos na chave estrangeira, se for usada a opção 1. Então, também é um caso particular aqui, menos comum do que o outro, do que a opção 1. Então, por exemplo, funcionário supervisiona outros funcionários. Um funcionário no papel de supervisor, ele supervisiona vários funcionários no papel de subordinado. E um funcionário no papel de subordinado é supervisionado por um único supervisor. Participação parcial dos dois lados. Então, eu poderia criar uma nova relação para implementar esse relacionamento. Então, suponha aqui que eu já tenho aqui o funcionário mapeado, e agora eu vou criar uma relação chamada supervisor. Então, eu vou incluir aqui uma chave estrangeira de cada lado do relacionamento. Então, aqui é um auto-relacionamento, né? A chave estrangeira vem do próprio funcionário. Então, eu vou ter o CPF do subordinado e o CPF do supervisor. Então, duas chaves estrangeiras. A chave primária tem que ser sempre a chave do lado N, ou seja, no caso aqui o CPF do subordinado. Essa é a chave primária, porque ele que referencia um. Só tem um supervisor. Então, ela que não pode duplicar. Bom, observe que eu indiquei aqui, ó, então tem duas chaves estrangeiras, supervisor, CPF subordinado é uma chave estrangeira que referencia o funcionário do CPF. E o CPF do supervisor também é uma chave estrangeira aqui na tabela do supervisor, referenciando o funcionário do CPF também. As duas opções são propagação, porque sempre que eu criar uma nova tabela, é o mesmo caso anterior, sempre que eu criar uma nova tabela, a melhor opção é propagação, porque essa tabela só existe no relacional. Então, se eu excluir um funcionário, eu quero automaticamente excluir os dados dessa tabela também, porque vai deixar de ser supervisor ou supervisionado. Então, em termos de dados, eu tenho aqui os dados do funcionário nessa tabela, e na tabela supervisor, então,
eu vou indicar quem que é subordinado e supervisor. Então, nesse caso, está falando que o funcionário 11 é subordinado ao 222. Então, o Pedro é subordinado à Ana. E o 333 também é subordinado à Ana. Então, o Rafael também é subordinado à Ana. Então, ou seja, cada funcionário só pode aparecer aqui uma vez. Ó. Aqui é a chave primária. Então, não tem como eu duplicar aqui. Ó. Então, cada funcionário no papel de subordinado só aparece aqui uma vez, porque ele só tem um supervisor. Já ao contrário, não. Essa aqui não pode ser chave. Não pode ser chave secundária. Por quê? Porque tem que poder replicar, porque o mesmo supervisor pode supervisionar mais de um subordinado. Então, o lado N aqui. Ok? Bom, essa opção é interessante quando tem participação parcial. Por quê? Porque aqui só aparece realmente quem for subordinado ao supervisor. Quem não for, não aparece nessa tabela. Se eu tivesse escolhido a opção 1, que seria colocar um atributo aqui no funcionário, ao invés de criar essa tabela, aqueles funcionários que não tivessem supervisor teriam um valor nulo para esse atributo. Então, para evitar esses valores nulos, aí eu poderia escolher essa opção de criar uma nova relação. Bom, agora, se forem poucos realmente funcionários que não têm supervisor, ainda assim valeria a pena mapear com a opção 1, mesmo sendo participação parcial, para evitar criar uma nova tabela. Então você tem que olhar muito bem o número de participações que tem aqui. Se for realmente umas pequenas exceções que não participam, aí vale a pena usar a opção 1. Agora, se forem muitos não participantes, aí vale a pena usar essa opção 2. Ok? Bom, e agora o tipo de relacionamento binário muitos para muitos, M para N. Esse é o mais simples, já que é muitos dos dois lados, não tem como eu usar aquela opção de chave estrangeira de um dos lados, porque eu tenho referência a vários valores do outro. Então a única opção que eu tenho é criar uma nova relação parecida com essa que a gente acabou de ver. Então a regra diz que para cada relacionamento binário R, M para N, no esquema R, você vai criar uma nova relação para representar esse relacionamento e vai incluir como chave estrangeira de S as chaves primárias das relações que representam as entidades participantes, uma chave estrangeira para cada lado. Vou incluir os atributos simples e componentes simples de atributos compostos nessa relação. E nesse caso, a chave primária vai ser a combinação das duas chaves estrangeiras. Então, observe novamente aqui, vou criar uma opção de criar uma nova tabela. E nesse caso, a chave primária agora é diferente. É a combinação das duas chaves estrangeiras, então, formando uma chave primária composta. Então, por exemplo, esse relacionamento aqui, funcionário trabalha em vários projetos, um projeto tem vários funcionários trabalhando nele, então suponho que eu tenho aqui um mapeamento de funcionário numa relação, de projeto na outra. Eu não consigo criar um atributo de chave estrangeira no funcionário, porque ele referencia vários projetos, eu não vou conseguir colocar mais de um projeto na mesma linha de um funcionário. E também não consigo fazer isso no sentido contrário, ou seja, no projeto também eu não consigo colocar uma chave estrangeira referenciando um funcionário, porque um projeto pode ter vários funcionários. Então a única opção que eu tenho é realmente criar uma nova relação. Então vou chamar essa relação de trabalho, incluir aqui a chave primária do funcionário, que é o CPF Func, a chave primária do projeto, que é o NumProj, e mais o atributo do relacionamento, que é o NumHoras. Então, cada um aqui forma uma chave estrangeira e as duas juntas formam a chave primária. Ou seja, a chave primária é a combinação das duas chaves estrangeiras. Isso é extremamente importante para garantir o muitos para muitos. Bom, e cada uma delas, então, é uma chave estrangeira. Então, aqui na tabela trabalho, o CPF Func é uma chave estrangeira, referenciando o funcionário CPF. E na tabela trabalho, o NumProj também é uma chave estrangeira, referenciando o projeto NumProj. Então, eu tenho duas chaves estrangeiras, opção de exclusão, propagação, mesmo motivo que eu disse anteriormente, sempre que eu criar uma tabela para implementar um relacionamento, a melhor opção é propagação. Então, eu tenho duas chaves estrangeiras e a combinação das duas forma a chave primária. Ok? Bom, aqui tem um exemplo, alguns funcionários, alguns projetos, e como que fica isso na tabela trabalho.
Então, por exemplo, funcionário 1.1 aparece aqui duas vezes. Um no projeto 10 e no projeto 20, estão indicando que ele trabalha nesses dois projetos, tantas horas em cada um. E o mesmo projeto, por exemplo, o projeto 20, também aparece duas vezes com dois funcionários diferentes, indicando que ele tem mais de um funcionário. Então, por isso, a combinação da chave aqui, as duas juntas, forma a chave primária. Ou seja, a combinação é que é única. O mesmo funcionário pode aparecer mais de uma vez, e o mesmo projeto pode aparecer mais de uma vez. A combinação é que é única. Ok? Então, essa é a única forma de mapear relacionamento muitos para muitos. Bom, eu falei de relacionamentos binários, mas e para os enários? Ternário, quaternário, etc. Bom, a regra para esses enários é bem simples. É basicamente igual a essa que a gente acabou de ver para muitos, que é criar uma nova relação. O que muda também é qual que é a chave primária. Então a regra diz o seguinte: para cada tipo de relacionamento R enário, N maior que 2, no esquema R você vai criar uma nova relação para representar esse relacionamento, vai incluir como chaves estrangeiras dessa relação as chaves primárias das relações que representam os tipos de entidades participantes. Depois vai incluir os atributos simples ou componentes simples de atributos compostos do relacionamento nessa relação. Então, basicamente a mesma coisa do outro, só que a chave primária dessa relação vai ser a combinação de suas chaves estrangeiras quando eu tiver cardinalidade muitos, em todos os lados. Agora, se a seção de cardinalidade, qualquer um dos tipos de entidades for 1, ou seja, não for muitos, então a chave primária de S não deve incluir a chave estrangeira que referencia esse lado 1 aí. Então, por exemplo, é um relacionamento ternário entre fornecedor, projeto e peça, muitos para muitos. Ou seja, um fornecedor fornece várias peças para vários projetos, etc. Então, se eu mapear aqui, eu vou criar uma relação para cada tipo de entidade. Então, tem aqui o fornecedor, o projeto e a peça. E para mapear o relacionamento, eu crio uma nova relação, vou chamar aqui de fornece, que tem como chave estrangeira cada um dos lados aqui. Então, vai ter o CPF do fornecedor, o número do projeto e o código da peça. Cada uma é uma chave estrangeira. Então, aqui, ó, fornecedor fornece CNPJ for, referencia o fornecedor, o NumProj referencia o projeto e o código da peça referencia a peça, todos opção de propagação, porque eu estou criando uma tabela para implementar o tipo de relacionamento. Então, cada uma delas aqui é uma chave estrangeira. Agora, a chave primária, como eu tenho muitos, a chave primária é uma combinação de todas elas, ou seja, uma chave primária composta por todos eles. Se algum lado que fosse 1, por exemplo, se a peça fosse 1 aqui, aí o código da peça simplesmente não faria parte da chave primária, mas continuaria aqui como chave estrangeira. Ok? Então aqui tem um exemplo de dados aqui de fornecedor, projeto e peça, e como ficariam esses dados aqui na tabela fornece. Então observe que o mesmo fornecedor pode aparecer aqui várias vezes, combinado com vários projetos e peças diferentes. O mesmo projeto também pode aparecer várias vezes e a mesma peça também várias vezes. Ok? Bom, então usando essas regras de mapeamento, a gente consegue então ver aquela figura lá do início, onde tem um mapeamento desse AR para esse relacional. Então, se vocês olharem aqui, fizerem esse mapeamento de cada tipo de entidade aqui, cada tipo de relacionamento, vocês vão chegar num esquema tipo esse. É claro que aqui tem, quando tem mais de uma opção, foi escolhida uma delas. Você pode tentar fazer com cuidado um exercício aqui de fazer esse mapeamento e depois comparar com esse aqui. Ok? Então, nessa videoaula, eu falei sobre o mapeamento relacional, especificamente sobre os mapeamentos de tipo relacionamento. Nas próximas videoaulas, eu vou continuar, então, agora ainda falar do mapeamento do ER estendido para o relacional.